Eu vou falar um pouco sobre a quiropraxia, e aí a gente, né, meu nome é Marcelino, eu sou fisioterapeuta, e graças a Deus há 23 anos já formado, atuando na área. Hoje eu estou com a minha clínica, né, trabalho também no GDF, no Secretaria de Saúde, com o time de voleibol da SCAD. Estou ocupando hoje um cargo de diretor da regional da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, a SONAF, né, e ministro aula de Fisiologia do Exercício e Cinesiologia na Faculdade de SCOM, né. Eu tive passagem na Seleção Brasileira de Vôlei durante 5 anos como fisioterapeuta, 7 anos como fisio e 5 anos no Comitê Olímpico do time Brasil, né. Aqui também eu trabalhei como fisio no Gama, quando jogou a Série A do futebol brasileiro de 98 a 2002, eu estive lá em 2001, 2002, né, e trabalhei também com basquete de alto rendimento. Então, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que é a quiropraxia, né? Então, na verdade, a quiropraxia ela é uma especialidade da fisioterapia, né? Esse é o nosso entendimento tanto do nosso Conselho Federal quanto do nosso Conselho Regional de Fisioterapia. Então, a gente tem algumas especialidades, né? Então, a fisioterapia aquática, cardiovascular, dermatofuncional, esportiva, a gerontologia, né, o trabalho neurofuncional, a oncologia, reumato, respiratória, traumato ortopédica, que o nosso colega vai falar com vocês um pouquinho daqui a pouco, o Zé Roberto, o Zé Renato, perdão, a ósseo, a quiro, a saúde da mulher e a terapia intensiva que o Vinícius acabou de falar, né. Então esse é o decreto, ela foi criada como uma especialidade da FISO em 2011, né, pelo decreto 399, de 3 de agosto de 2011, e que vem abraçar, né, a quiropraxia. E como é que surgiu? Né? O que é a quiropraxia? Da onde que vem isso? E um relato bem interessante foi dessa conversa que eu tive com essa quiroprata, a Marta Calota. Ela era quiropraxista da seleção americana de vôlei, né? Então, quando eu tive com a seleção brasileira, e foi muito engraçado, porque eu estava sozinho como staff nessa parte mais médica da seleção, e nos Estados Unidos eles tinham um médico, um fisioterapeuta, um quiropraxista, um massagista e um athletic trainer, que é uma outra profissão que tem nos Estados Unidos, né? E cada um dentro da sua especialidade. E aí na seleção brasileira tinha um fisioterapeuta para fazer tudo isso, né? E eu conversei muito com ela para entender qual que era a diferença entre a quiropraxia e a osteopatia, por exemplo, né? E ela me explicou, e eu achei bem interessante. Então, a osteopatia, que é uma outra especialidade da gente aqui no Brasil, é, na verdade, uma especialidade médica nos Estados Unidos. Ela foi criada por um médico americano, o Andrew Steele Taylor, né, lá no final do século XIX, né? Então, esse cara, o Andrew Steele Taylor, ele teve umas sacadas, ele tinha realmente uma visão além do seu tempo com relação ao entendimento do corpo, como é que o corpo funcionava, e ele postulou algumas leis, né? Então ele falava da lei da autocura, que o corpo ele tem a capacidade de se autocurar, né? Hoje a gente chama isso de homeostasia. Então quando a gente sofre um trauma, quando a gente sofre um corte, um ferimento, o nosso corpo ele vai se regenerar, né? Ele falava também da lei da artéria, ele falava que um tecido mal perfundido era um tecido doente, que também isso é muito claro para a gente hoje, né? Então, se a gente não tem um suporte sanguíneo adequado para os tecidos, esses tecidos vão sofrer por hipóxia, não vai chegar oxigênio, não vai chegar nutrientes, esse tecido vai morrer, né? E ele começou a fazer algumas técnicas de massagem para melhorar isso aí. E a osteopatia acabou meio que se difundindo. Só que a Associação Médica Americana chegou para ele e falou assim: olha, isso que você está fazendo não é medicina, isso é bruxaria. Você vai ser banido da medicina. E assim foi feito, ele foi banido da medicina. Mas naquela época a formação era muito passada de pai para filho. E ele continuou formando um monte de gente, né? Inclusive ele perdeu 3 filhos, os 3 filhos que ele tinha, ele perdeu na Guerra da Secessão. E ele procurou realmente tratar de uma maneira mais holística e fugir dos conceitos médicos da época, né? Mas no começo do século XX, a própria Associação Americana chamou ele de volta e falou assim: olha, a gente cometeu um erro, a gente entende que o que você está fazendo é medicina e ajuda muito a população. Então você vai voltar a ser médico. E além de você voltar a ser médico, esses discípulos que você formou também serão médicos.
Uma parte desses discípulos não quiseram ser médicos e criaram a quiropraxia. Então, hoje, a quiropraxia é uma profissão de nível superior nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, para você ser osteopata, você obrigatoriamente tem que ser médico. Só que é uma especialidade que meio que morreu, porque vocês vão ver que essas técnicas todas de terapia manual, a própria osteopatia, a quiropraxia, Maitland, Mulligan, essas técnicas de liberação miofascial, elas são, como o próprio nome fala, terapias manuais, são técnicas braçais, onde a gente vai fazer uma série de procedimentos, né, de mobilizações, de manipulações, de massagens nos nossos pacientes. E o médico tem uma outra formação, uma outra cultura, ele não quer muito fazer isso. Né? A função dele é basicamente dar um diagnóstico, medicar, né, que é a função dele, não é nossa, e fazer procedimentos invasivos, cirurgias, coisas que nós também não fazemos. Né? Então, essa especialidade que tem muito essa técnica de terapia manual acabou morrendo lá nos Estados Unidos. E a quiropraxia ficou muito forte. Né? E ela acabou meio que se difundindo um pouco pelo mundo. E aí, em cada país, ela vai ter as suas peculiaridades. Né? Aqui no Brasil, como a terapia manual, né, a fisioterapia, ela trabalha basicamente com a terapia manual, a gente acabou abraçando tanto a osteopatia quanto a quiropraxia. E é muito importante que o profissional que atue nessas áreas, ele seja formado em fisioterapia, né, que ele tenha essa base da fisioterapia para ele poder se especializar nessas outras micro-áreas, digamos assim. Né? Então, e a gente vê hoje uma guerra muito grande, né? A gente até brinca, fala que a nossa fatia do bolo no mercado é muito pequena e estão querendo pegar essa fatia e subdividir com quiropratas, com osteopatas, e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que defender essa união, a gente tem que defender essa coesão da profissão, já que é uma profissão que vai ter as mesmas ferramentas, os mesmos objetos de trabalho, né, que é essa técnica de terapia manual. A fisioterapia ela é muito mais completa e muito mais complexa, que além da gente usar essas técnicas passivas, essas técnicas, né, de alongamentos, de mobilizações, a gente usa o exercício, né, que é o carro-chefe da profissão. O que vai tratar o nosso paciente é o exercício, é da função. Né? Então é fundamental a gente ter esse entendimento e conseguir englobar, né, todos esses recursos terapêuticos. Né? Então daí surgiu a quiropraxia. Então hoje no Brasil ela é uma especialidade da fisioterapia. A gente tem algumas pessoas que pensam diferente ou que entendem diferente, querendo realmente desvincular a quiropraxia da fisioterapia, querendo desvincular a osteopatia da fisioterapia, e está uma briga jurídica grande, sabe, por conta disso. Então, vocês que estão se formando, vocês que são usuários do serviço de fisioterapia, procurem sempre um quiroprata, um osteopata que seja fisioterapeuta, porque ele tem uma bagagem muito maior, né? Ele tem uma experiência, um know-how, ele vai ter uma visão muito mais holística de todo esse processo de tratamento do paciente. Né? E então, qual que é a diferença básica? Né? Então, hoje no Brasil, a gente não tem diferença nenhuma entre osteopatia e quiropraxia. Nos Estados Unidos, o osteopata ele é médico, ele prescreve medicação. Aqui no Brasil, todos são fisioterapeutas. Né? Então, existe essa nomenclatura só por conta dessa briga judicial para separar essas profissões, que é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer e que, graças a Deus, o nosso conselho, tanto regional quanto federal, está muito atuante, né, nesse pensamento e lutando aí nas esferas jurídicas para que essa divisão não aconteça, que vai ser muito maléfica para a profissão. Né? Bom, basicamente é isso, né? Eu queria abrir para perguntas, se vocês têm alguma dúvida, alguma dúvida sobre essas técnicas, né, de terapia manual, né, a própria quiropraxia, a própria osteopatia, que são técnicas de manipulação, de mobilização, para a gente alinhar o corpo. Né? Na verdade, o objetivo é a gente fazer esse alinhamento do corpo para que o corpo possa se movimentar de uma maneira fisiológica, de uma maneira
natural, né? E você vê que foi bem interessante a palestra do Vinícius, ele falou exatamente a mesma coisa, né? Só que a abordagem dele é na parte respiratória, ele faz com que o pulmão funcione para que a gente possa se movimentar, né? Então a parte cardíaca faz com que o coração bata, funcione, consiga irrigar todo o corpo para a gente se movimentar. Então no final das contas, o objetivo do tratamento é fazer a gente se movimentar. E a gente da parte musculoesquelética, né, da parte ortopédica, né, dessas terapias manuais, é basicamente isso, dar condição, né, recuperar, restaurar a amplitude de movimento para que esse corpo consiga se movimentar de maneira, né, funcional. Tá bom? Gente, era isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência. Meus contatos, quem precisar de alguma coisa pode mandar um WhatsApp ou mandar um direct lá no Instagram que a gente vai se comunicando. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso presidente, né, excelente atuação dele frente ao CREFITO e ao COFITO para que a nossa profissão se desenvolva cada vez mais.